Bom dia a todos aí, bom dia a todos os nossos amigos aqui comigo, colaborando nesse webinar, a todos que estão conectando, estou vendo bastante gente aqui já nos desejando bom dia também. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao DOP, me sinto bastante lisonjeado de estar podendo fazer parte desse grupo e numa função de moderador aqui para tentar estimular uma discussão com pessoas muito competentes que podem agregar bastante conhecimento para nós. A Bianca Cristina Cana Rodrigues, coordenadora de suprimentos do grupo CNAA, Marcelo Contó, diretor de Supply Chain Facilities da UISA, e o Fernando Sabá Arbash, sócio-diretor da Arbash Innovation. Enfim, um grupo seleto que está contribuindo com a gente para a gente ter uma discussão bastante interessante sobre como que a gente pode, num momento desse, praticar ações e inovações no sentido de melhorar a performance das equipes de suprimentos em tempos tão difíceis, né? Eu acho que se todos os anos são difíceis, esse está sendo ainda mais difícil, né? Eu lembro que há 2 anos atrás nós tivemos uma greve dos caminhoneiros que tanto nos atrapalhou, particularmente no ano passado eu tive uma implementação do SAP que, pelo amor de Deus, e eu achava que nada podia ser pior que essas duas coisas, e aí vem o Covid-19, né? Num ano que todos nós esperávamos uma excelente safra, uma situação otimista para todos, acho que talvez o nosso setor é o setor que está mais sentindo, porque, a despeito dos demais, a gente estava com uma visão, depois de tantos anos difíceis, de um ano bastante promissor. E não tem sido o que está acontecendo, né? Em todos os aspectos, sejam eles de saúde, sejam eles políticos, econômicos, etc., etc., a gente está vivendo realmente, acho que um desafio que talvez seja um marco na história da humanidade. E aí tem bastante coisa para a gente discutir. Então, a ideia também não é me alongar muito nessa apresentação. Eu queria só agradecer os nossos patrocinadores, a Bayer, Corteva, FMC, Cooper, Suez, Singenta e UPL, que estão colaborando para a realização desse webinar. E a partir de agora eu queria provocar as discussões, eu gostaria que todos que estivessem conectados colocassem suas perguntas, suas indagações, quiserem indicar para alguém, mas fiquem à vontade. Eu queria pedir para a Bianca, eu queria que você contasse para nós, assim, nesse meio de tanta turbulência, quais foram os principais desafios, quais foram os principais resultados, soluções e problemas que você vivenciou nesse momento que a gente está passando. Bom dia a todos que estão participando. Galo, eu preciso te apresentar, porque você apresentou a gente e você não foi apresentado. Então, Francisco Galo é gerente de suprimentos da Pedra e é um exemplo para nós no setor também. Eu quero também agradecer muito ao DOP e a todas as pessoas, eu me sinto extremamente lisonjeada de estar ao lado de grandes profissionais, não me sinto nem nesse patamar, mas agradeço demais de estar aqui presente. Eu estava até voltando um pouco ontem à noite, tentando lembrar quando exatamente começou a questão da pandemia, e eu vi que foi no dia 26 de fevereiro que surgiu o primeiro caso do Covid em São Paulo, que foi um senhor de 62 anos. E a partir dali, realmente, eu acho que a nossa realidade mudou e ela nunca mais voltará a ser a mesma. Eu acredito piamente nisso. Porque muitas coisas mudaram, vão mudar, podem ser para pior ou para melhor, mas haverá uma mudança muito grande, já está havendo. Aqui no Grupo CMA, nós já iniciamos, no início de março, a gente já começou ações de comunicação, na questão de prevenção, de higiene, iniciamos um processo de higienização com pulverização. Também começamos a pulverizar os materiais que vinham de outros locais, então principalmente de São Paulo, que era o lugar mais atingido no começo, a gente iniciou pulverizando todos os materiais que vinham, a questão da higienização em todas as áreas, já foi indicado não fazer mais reuniões, evitar viagens, todas essas coisas que todo mundo passou por isso. Especificamente na área de materiais e de suprimentos, a gente fez um levantamento a pedido da diretoria, que graças a Deus aqui tem uma visão muito arrojada de mercado e tem decisões muito rápidas,
por o nosso CEO estar sempre presente diariamente na empresa e os diretores, a tomada de decisão é muito rápida. Então, nós fizemos o levantamento de armazenagem, custo de armazenagem e espaço para 3 meses dos principais insumos, e já iniciamos a aquisição desses 3 meses de insumos que tiveram algum princípio de gripe, de febre, e essas pessoas ficaram em quarentena de 14 dias. E aí a gente teve que ter um engajamento muito forte das equipes que ficaram, que acabam ficando um pouquinho sobrecarregadas, mas que tem um senso de dono muito forte, graças a Deus a equipe aqui tem um senso de dono muito forte, e atuaram até mais do que seria o normal para poder sobrepor essas pessoas que ficaram fora. E aqui a gente vai levando, a gente está com esses 3 meses de insumo, que agora a gente começou a consumir, porque a gente entende, estamos monitorando o mercado muito mais de perto. Diariamente a gente olha quantos casos a gente tem em todas as cidades que a gente tem usina, e isso é muito importante para você avaliar, assim, como eu vejo o governo, a questão de onde tem mais casos, onde tem menos casos, onde o risco é maior, onde o risco é menor, para tomadas de decisões mais rápidas, perto ou próximo daqueles locais. Então, assim, no geral, foi mais isso. E a gente vem vivendo esse turbilhão há 2 meses aí diariamente, né? Loucura. Conta um pouco pra gente, você está um pouco longe aí, quase na Bolívia aí, mas e aí, como é que tem sido os impactos aí? Como é que tem sido as ações de vocês aí na UISA? Bom, gente, bom dia. Bom dia a todo mundo que está participando. Obrigado também, Rosângela e Toque, pela oportunidade. É o que temos para hoje, para matar saudades dos amigos, né? Galo e Bianca, que a gente já se conhece há tanto tempo, nos encontramos em tantos eventos do setor, dos nossos grupos aí do DOC, e também um prazer poder conhecer o Fernando aí, que passa a ser também um amigo agora aí do nosso segmento. Galo, aqui, da mesma forma como nós temos um privilégio, né, de estar no estado do Mato Grosso, que é um estado, é a fronteira agrícola, né, do Brasil, e é tão pujante, tão significativo em termos do agronegócio, mas as dificuldades logísticas, elas são proporcionalmente inversas, né? Então, tudo aquilo que você pensa em termos de lead time, em termos de preparação para que você não sofra com desabastecimento, além da questão de gargalo de quantitativo e gargalo logístico, aqui você tem sempre um lead time maior, né? Mas eu, antes de mais nada, eu queria dizer que eu entendo que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados em trabalhar num setor que hoje também é considerado essencial, né? A parte de alimento, de energia, assim como a saúde é essencial. Então, a gente é privilegiado de poder manter as atividades em funcionamento, as atividades rodando. E se, por um lado, essa barreira logística, ela dificulta a chegada dos nossos insumos, do nosso abastecimento, felizmente, dificulta a chegada também do coronavírus. E aí, é claro que a nossa incidência aqui no estado, ela é menor. Isso não quer dizer que a gente possa descuidar ou ter menos protocolo do que a Bianca falou, que está sendo adotado lá na CNA. A gente precisa adotar os mesmos protocolos, a mesma rigidez. Eu, obviamente, tirei a minha máscara aqui só para poder falar com vocês, mas, por exemplo, é obrigatório o uso de máscara por todos os funcionários, todo mundo que acessa a planta, o controle de temperatura, a higienização, enfim, nós temos um comitê também de coronavírus aqui, que é composto pela diretoria, por membros do conselho e até algumas pessoas-chave, né, posição de RH e segurança. Então, tudo isso é claro que é a forma como a gente se cerca. Mas falando especificamente, né, do que a gente tem trabalhado em termos de garantir o abastecimento da nossa operação. Está muito claro, e a gente conversava um pouco antes aqui, no nosso bate-papo informal, o quanto a visão do B2C está entrando dentro do B2B. Né? Nós temos, por exemplo, uma plataforma que a gente colocou de comércio eletrônico, um catálogo eletrônico, e esse catálogo eletrônico ele tem agilizado muito a questão de compra, de reposição.
Assim como, em paralelo, a gente tem trabalhado muito também nos acordos de fornecimento, para que você não tenha, além do lead time de entrega, além do lead time normal de transporte, do atendimento do fornecedor, a gente não tenha também um lead time do processo interno. Então, isso, nós temos um objetivo bastante agressivo de chegar a mais de 75% daqueles itens recorrentes, ou, na verdade, dos itens totais que nós compramos, que estejam dentro do acordo. E essa, eu diria assim, são condições básicas, né, de falar do B2B e do catálogo eletrônico. Mas a gente também está percebendo o quanto nós vamos ter que embarcar nessa questão do digital, né? Não dá para ficar de fora. Recentemente, a gente fez uma mudança também, por exemplo, na questão de viagens, né, de passagens. Então, antes mesmo da crise, a gente já estava mudando, não ter mais uma agência de viagem e ter, na verdade, uma plataforma onde você faz um autosserviço. Então, essa foi uma mudança que a gente estava fazendo, independente de qualquer coisa, mas agora, as viagens, nós vamos ter outros hábitos, né? Ou seja, a gente deve viajar muito menos, deve fazer muito mais videoconferência, deve se acostumar com o home office, mas do lado de suprimentos, quando a gente contrata esse tipo de serviço, do autosserviço, do B2C, ele vai ser certamente muito mais intenso daqui para frente. Só complementando um pouco aí com a visão do setor, acho que dentro das ações da Bianca e do Contor, para nós também foi bastante complicado, em termos estratégicos, perdemos todas as referências, né? Diesel deteriorou completamente em termos de preço, por outras questões, além da pandemia, e carregou com isso também o etanol, então uma discussão interna aqui nas usinas, como se virar com essa nova posição de planejamento financeiro. Perdemos as referências também com a variação cambial, as compras estratégicas, principalmente daqueles itens que são mais impactados, como defensivos, fertilizantes, ficou quase que imprevisível fazer uma visão futurologística. No âmbito operacional, nós fomos uma decisão do grupo, até porque a gente tinha uma ampliação grande, tem uma ampliação grande para rodar esse ano, a gente optou por antecipar a compra de 100% dos consumíveis previstos até o final do fluxo. Então, eu imagino que foi o mês de março, que abriu para toda a minha equipe, a gente teve que adquirir 8 meses em 1 e trazer isso para dentro. Tive até que alugar um galpão aqui para colocar num dos almoxarifados aqui da Usina da Pedra para poder acondicionar tudo isso, né? Antecipação de caixa, inventário e tudo mais, né? Então, assim, são várias dificuldades, mas acho que também uma dificuldade a mais tem sido a parte emocional, acho que a parte de convivência com todo esse ambiente. Aqui eu confesso que a gente teve algumas dificuldades com relação à equipe, né? A equipe hoje, a maior parte está trabalhando em home office, mas nós tivemos uma pessoa da equipe até que em determinado momento apresentou alguns sintomas e teve até um constrangimento dos demais, ver como que a gente faz. Acho que depois a Bianca pode até pontuar uma experiência que ela também teve lá. Uhum. Meus pais de idade, família, as filhas e a esposa com problema de asma, que não sai de casa e fica a todo momento questionando se você realmente tem que ir na usina trabalhar e expor. Enfim, toda essa conturbação, no condomínio onde eu moro, tivemos uma família com caso de Covid, graças a Deus todos já se recuperaram. Aqui na usina, um gerente financeiro teve dengue, no final da dengue pegou Covid, com 9 dias no UTI, graças a Deus também, mas assim, mais uns 12 amigos aí que perderam o emprego nessa situação toda complexa. Enfim, lidar com todas essas emoções tem sido também um desafio, porque envolve a liderança, envolve o comprometimento da equipe, motivação, tudo isso, esse ambiente ficou bastante difícil. Então, eu queria convidar a partir de agora o Fernando, porque, sinceramente, eu gostaria de que alguém nos ajudasse a enxergar um pouco para frente, porque a impressão que eu estou numa estrada com bastante neblina, chovendo, à noite e na curva. Eu não consigo enxergar mais uns 2 metros na frente. E aí piora, o carro está correndo bastante. Então, assim, eu gostaria que, Fernando, você pudesse tentar compor para a gente algum cenário como a gente deve discutir tudo isso aí. Sim, prazer. Pessoal, muito obrigado pelo convite, obrigado por me dar a honra de estar aqui junto com vocês. Deixa eu só falar um pouquinho do que eu tenho feito para poder contextualizar o que eu vou falar posteriormente. Eu hoje sou pesquisador do MIT, nos Estados Unidos, sou pesquisador de uma universidade também no Canadá que chama-se Carleton University.
Eu sou instrutor e pesquisador no MIT. Trabalho muito com estudos bem afinados e muito atualizados em relação à FMI, Banco Mundial, OCDE, e tem muito dado privilegiado, no qual, infelizmente, alguns não posso falar, porque ainda são privilegiados, né, e outros eles são mais públicos e eles podem ser ditos. O que eu posso afirmar para vocês é que a gente está vivendo um momento único na humanidade, como foram outros momentos únicos, e a cada vez que a gente tem esse ponto de inflexão, o mundo muda. Só colocar um ponto para vocês muito curioso e interessante que está acontecendo nos países, principalmente os países mais civilizados, né? Está acontecendo um fato curioso que a população ela está, nesse momento, se unindo para poder fazer com que todos os consumidores consigam comprar produtos unicamente feitos e desenvolvidos no próprio país, para poder fazer recuperação da economia. E o que significa? Isso tem um impacto muito grande no mundo. Significa que você vai ter, a partir dessa pandemia, países mais protecionistas, países mais fechados, líderes mais focados no nacionalismo. Então, todas aqueles grandes acordos multilaterais, eles tendem a acabar. Obviamente, eu estou sendo fatalista, tá? Mas eles tendem a reduzir e muitos deles a acabar. Porque o fato é que todas as pessoas e países estão protegendo a si próprio. A gente tende a ter um aumento da xenofobia no mundo, porque, vamos supor, já está se discutindo hoje nos Estados Unidos a possibilidade de cancelar voos do Brasil para os Estados Unidos. Isso foi dito ontem, inclusive, pelo Trump. E você tem uma mudança do status do mundo. E o que isso afeta o setor de usinas, o setor sucroalcooleiro? Afeta muito no que tange a exportação. As empresas vão buscar os países vão tentar buscar soluções nacionais, porque a gente tem um estudo de caso agora, nessa pandemia, que demonstrou que você ser extremamente globalizado é ruim. Hoje, a China ela é responsável por grande parte da produção de respiradores do mundo, e a gente está tendo dificuldade de comprar. Isso está representando fatalidades maiores nos países. Então, quando a gente olha essa pandemia, todas as ações realizadas pela Bianca, todas as ações realizadas pelo Marcelo e pelo Galo, são muito importantes, mas a gente tem que pensar que elas são temporais. Elas vão cobrir uma parte do momento no qual nós estamos vivendo. Quando nós sairmos dessa pandemia, o que vai acontecer? Essa é a grande pergunta. Nós nunca tivemos isso antes, então nós não temos estudos de casos que possam nos dizer qual caminho fazer. Tanto é que a França abriu escola e fechou agora. Então, todos os países que estão um pouco na nossa frente, que já tiveram picos de pandemias maiores, estão testando o mercado, estão tentando falar o seguinte: vamos testar isso, ver se acontece? Se não der certo, a gente retrocede. Vamos tentar agora? Então, está todo mundo testando. Ninguém tem isso pesquisado, estudado. Existe uma empresa em Massachusetts que é filhote também do MIT, que chama-se Moderna. Ela é uma empresa que desenvolveu uma vacina, que já passou da primeira fase, são 3 fases, e essa fase foi muito bem. Está chegando na segunda fase. O maior infectologista dos Estados Unidos trabalha nessa empresa, e ela garante que até setembro, outubro, essa vacina vai estar disponível. Só que existe um porém. Para a gente começar a fazer o mundo voltar ao normal, eu tenho que imunizar 1 bilhão de pessoas. Quantas fábricas necessárias vão precisar para fazer 1 bilhão de vacinas? E qual é a logística disso? Então, a gente tem que começar a pensar da seguinte maneira: o que vocês estão fazendo hoje, ele é uma ação pontual. Nós temos alguns dados interessantes de que já quebraram hoje no Brasil 600 mil empresas e 8 milhões de pessoas foram desempregadas. Está previsto quebrarem aproximadamente 7 milhões de micro e pequenas empresas. E eu tenho um dado ainda mais interessante do setor de vocês, que não é um dado muito bacana, tá? Mas é um dado importante, que foi do MIT, que é um estudo feito pelo MIT, justamente para avaliar a questão da pandemia. O quanto as empresas elas estão preparadas, ao terminar a pandemia, elas saírem da pandemia e acharem uma solução que contorne a crise. E aí,
o ponto focal dessa pesquisa foi as empresas, independente de qual setor, que segmento que ela esteja, elas têm um mindset digital, elas estão preparadas para o mindset digital. Eu acho que o ponto em que o Marcelo falou que eles estão tentando digitalizar e estão conseguindo ter sucesso é muito importante, que esse é um dos pontos importantes para o mindset digital. Então, as empresas têm mindset digital, porque o mundo vai se digitalizar. Ele já está se digitalizando anteriormente com unicórnios, com inovações e tudo mais. E aí o MIT fez uma pesquisa que englobou aproximadamente 4 mil pessoas do mundo inteiro, incluindo o Brasil. E ele descobriu que apenas 9% dos líderes têm um mindset digital. Se a gente for separar isso, o pessoal do suprimento, se a gente for pegar toda a massa de pessoas, os líderes de suprimento, descobriu-se que apenas 3% dos líderes da área de suprimento têm mindset digital. Quando eu olho as equipes, tá? Eu olhei o líder, eu olhei a equipe. 12% das equipes, hoje, tem mindset digital. E no setor de suprimento, apenas 4%. Então, isso é um ponto preocupante, porque muitas das empresas que estão trabalhando na área de suprimento, eu já fui coordenador de logística, hoje eu criei o maior programa de inovação para o cooperativismo que existe na América Latina, justamente já visando esse ponto do agribusiness e o tradicionalismo de muitas cooperativas, para começar a tentar pensar o seguinte: qual é o próximo passo? Então, quando a gente olha o mundo, tá, a gente vê que o mundo não estava preparado para o que está acontecendo hoje, que culminou nos 7 milhões que vai culminar nos 7 milhões de empresas que vão fechar apenas no Brasil. Se a gente multiplica esses 7 milhões por 3, a gente está falando de 21 milhões de pessoas que vão fazer um downgrade de sua renda. Quem vai consumir álcool? Quem vai consumir açúcar? Quem vai consumir todos os nossos insumos que vocês produzem? Então, isso tudo são pontos importantes. E aí, vamos exportar? Não, os países estão fechando as portas, estão se tornando mais protecionistas. Qual vai ser a solução que nós vamos ter que tomar para poder fazer essa mudança, para poder fazer essa quebra de paradigma? Nesse ponto, nós temos que pensar um pouco além. Nós temos que começar a olhar para nós mesmos e falar assim: eu tenho mindset digital, eu estou preparado para essa virada, eu como líder, eu sou capacitado a pensar agilmente. Existem várias técnicas que podem ajudar vocês. Uma delas é o Agile, que a gente usa muito no desenvolvimento de software, né? Scrum, Agile, mas isso hoje se espalhou por toda a empresa. RH Agile, Marketing Agile, hoje tudo pode ser Agile. Então, eu sou da área de tecnologia, tá? Isso é tão importante que algumas empresas pivotaram em 60 dias, pensando nisso. Elas se remodelaram inteiramente e se colocaram à disposição do mercado de uma nova forma em 60 dias, incluindo a nossa, tá? Então, é a questão do agilidade. Então, quando a gente olha o consumo, no geral, não só do álcool, do açúcar, mas o consumo geral, ele tende a cair muito fortemente. Logo, vai começar a acontecer agora, já está acontecendo, e a gente vai ter uma recuperação que é simplesmente duvidosa. Qual vai ser a recuperação? Ninguém sabe. Nós tivemos na sexta-feira, antes de ontem, segunda-feira, um depoimento do presidente mundial da Mercedes, colocando em dúvidas se vale a pena fazer algum investimento no Brasil nos próximos 2 anos e meio. Ele colocando em dúvidas sérias, falando assim: o Brasil não vai ter condição de receber investimento. Assim como ele, vários outros depoimentos a gente tem visto, principalmente provenientes da OCDE, dos organismos, e a gente está vendo a fuga de dólar do Brasil, que está culminando também nesse aumento do dólar, e o medo das pessoas de investirem aqui. Então, veja bem, a gente tem um cenário complexo, que eu não vou chamar de caótico, porque não é, porque nesse cenário em que grandes organizações se destacam, se tornam ícones de crescimento. Então, a gente está abrindo uma oportunidade para as organizações e não criando um problema. Eu acho que o problema, ele já está aí, já é real. Eu faço o quê?
com esse problema? Eu fico patinando nele, morrendo de medo? Ou eu tento dar um salto, vejo o que eu tenho de vantagens, faço meu SWOT, e vejo o que eu tenho de vantagens e utilizo essas vantagens, essas principalmente oportunidades, para que eu possa dar esse salto qualitativo. Então, esse é o ponto-chave que a gente tem que pensar. Como que a gente pode dar esse salto diante desses dilemas que nós estamos para ser enfrentados? Porque a pandemia mal começou, tá, gente? Hoje a gente está vivendo um momento de pico da doença, mas a pandemia vai deixar um rastro para os próximos anos muito profundo. Se vocês quiserem entender isso um pouco mais, volta no tempo e vê todas, peste negra, SARS, gripe espanhola, e vê o posterior a cada uma dessas pandemias, o que aconteceu no mundo. Só que anteriormente eles eram fechadas em países, agora é global. Tá? Então esse é o ponto-chave que a gente tem que pensar em como a gente pode dar esse salto. Fernando, ontem a gente conversava, e eu não tenho dúvida disso, eu acho que o nosso, na verdade, a cadeia de suprimentos, e mais especificamente no nosso setor, a gente é muito chamado a trabalhar no urgente. Uhum. Então, essa premissa do urgente, olha, agora precisa comprar bag porque tem que guardar açúcar, agora precisa comprar luva, agora precisa comprar... Tomou conta de uma tal maneira do nosso dia a dia que realmente eu acho que acaba tolhindo um pouco dessa criatividade. Uhum. Eu também acho que o setor, sem dúvida nenhuma, tem que se reinventar. E como uma vez eu vi numa palestra, acho que depois da avalanche as estradas existentes se destroem e outras, talvez até melhores, se abrem, né? Eu queria, Bianca, provocar você aí para falar um pouco de algumas ações que você possa ter feito com relação à sua equipe, nesse sentido de estar colocando a cabeça num ponto futuro onde a gente realmente vai ter que ser diferente para suportar todas essas mudanças. Eu vejo que o Fernando colocou alguns pontos bastante realistas, né? Mas eu gostaria de trazer uma visão mais otimista de alguns pontos. Eu sei que muitos são complicados e a gente vai ter que conviver com eles e trabalhar neles, principalmente a questão do desemprego. Eu também tenho vários colegas que eu vejo dia a dia no LinkedIn falando que está em recolocação, então é triste de ver pessoas competentíssimas, e não é a competência dela, porque a empresa não tem condição de bancar mais um grupo tão grande de pessoas. Mas eu vejo, assim, um mundo, como ele iniciou falando, mais colaborativo, onde eu vejo mais conhecimento compartilhado. Quantas instituições, nesse momento, abriram os seus conhecimentos e disponibilizaram conteúdo de graça, que antes não estava disponível. Então, assim, eu concordo com você que eu acho que o mundo, principalmente, vai se tornar mais regionalizado, em vez de globalizado, mas essa já era uma tendência do protecionismo, porque os nossos governantes já vinham nesse sentido de mais patriota, mais protecionista, é uma tendência, né, que vinha acontecendo, e eu acho que ela agora só vai se reforçar. Eu acho que uma das coisas que eu acho que foi muito legal que aconteceu é a desmistificação do home office. O home office era um medo das grandes corporações, principalmente das mais, vamos dizer, antiquadas, não diria antiquadas, mas mais conservadoras, e muitas empresas perceberam que, na verdade, a pessoa em casa, ela está mais feliz, ela está mais satisfeita e, consequentemente, ela está mais produtiva. Claro que seguindo várias indicações de manter os seus horários de trabalho, porque a pessoa perde um pouco disso. Mas houve uma desmistificação do home office que eu acho que foi muito gratificante para o setor como um todo, para as lideranças, né, como um todo. A questão dos comércios físicos para digitais, eu acho também que é uma tendência que vinha acontecendo numa curva muito leve e teve um pico, e isso também não vai voltar mais atrás, porque eu já vi empresas no iFood vendendo outras coisas que não eram comida, né? Então, não tem mais. E cada vez mais, eu brinco sempre que a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Que vem. Então, eu estava conversando com o Galo ontem, falando que eu acho muito interessante até o que o pessoal da Arbash faz, que é a questão de treinamento gamificado. Eu acho uma puta sacada,
porque os nossos filhos vão aprender dessa forma. Não tem outra forma, nossos filhos não vão ter a paciência de sentar numa cadeira e ficar 8 horas na frente de uma sala de aula, e isso não vai agregar mais. Então, mas aí eu falo por mim, que eu tenho dificuldade de acompanhar isso. Eu me sinto meio geração X, meio geração Y, e tenho que acompanhar meu filho que é millennial, e tem toda uma equipe minha que eu tenho que engajar, que eu tenho que trazer para esse mindset digital, e que tem pessoas de idades diferentes. Então, realmente, os desafios são enormes. Mas eu tive recentemente um treinamento aqui na minha empresa, que foi de psicologia positiva. E eu acredito piamente na psicologia positiva. Eu acho que é uma forma de você trazer as contribuições, principalmente nesses momentos de caos, de dificuldade, em que todo mundo emocionalmente está abalado, para o lado positivo da coisa, para o lado onde esse assunto pode trazer e agregar de forma maravilhosa, mesmo nós sabendo que você tem um funcionário, por exemplo, que a esposa dele está desempregada e ele está passando dificuldade financeira porque ele não estava preparado para isso. E aí eu concordo com você. As empresas vão ter que ter muito apoio dos governos, de diminuir muitos repasses que hoje são feitos para o lado privado, e espero que a gente tenha um Estado menos custoso, e aí sim a gente vai poder contribuir mais com as pessoas, os colaboradores, a área privada, que é tão importante, que é essencial. Mas o que eu queria deixar no final é o seguinte, assim, vai haver e já está havendo uma mudança na forma de aprender, na forma de se reunir, na forma de celebrar, e digo mais, eu digo uma coisa simples, já mudou a forma da higiene da nossa casa. Eu não lavava todas as minhas frutas e legumes quando eu chegava em casa, e hoje eu faço isso com tranquilidade. Então, assim, nossa realidade já mudou, ela não vai voltar a ser mais do que era, mas a gente tem que pensar, na minha opinião, do lado bom disso, entendeu? Porque tem muita coisa difícil acontecendo, são muitos desafios. Sapateira vai ficar tudo na garagem, né? Bom, nós temos mais de 150, quase 150 pessoas já participando, alguns já questionando. Estou com uma pergunta legal do Adriano, que daqui a pouco eu vou passar para você, Fernando, que acho que é a pessoa mais indicada para nos ajudar na resposta. Mas eu queria provocar o Contó, porque a Pedra era uma empresa muito voltada para super açúcar, então a gente não enxerga tanto o mercado, né? E essas mudanças todas, até teve uma frase do Roberto Trajan, que eu li recentemente, que estava, né, as empresas do passado seguiram mais com trens, né? Elas têm paradas previstas, clientes previstos, e, na verdade, o futuro vai ser o táxi, né? O cliente vai entrar e falar, eu vou para tal lugar, se vira, e a empresa vai ter que se adequar a essa situação. Vocês, Contó, que tem na Wiza uma empresa muito voltada para o mercado, e, inclusive varejo, como é que vocês estão enxergando esse futuro com essa nova realidade aí? Legal, né? Legal ter visões tão diferentes, a do Fernando, da Bianca, um pouco diferente, a minha talvez seja uma terceira, legal, que seja um híbrido das duas. Diz a lenda que na crise alguém vai vender vela e lenço, né? É isso. Então, e os outros vão chorar, né? Enquanto alguém chora, alguém está vendo vela. Exatamente. Mas alguém vai prosperar, né, na crise. Exatamente. E a Bianca estava mencionando aí a dificuldade que ela tem em aceitar o EAD, por exemplo, né? E eu também tenho, eu sempre tenho um preconceito com isso. O ensino à distância parece que é um negócio meio... Isso é meia boca, né? Um negócio para quem está com preguiça de ir até os bancos da faculdade, né? Contó? Contó, acho que caiu. O primeiro treinamento do famoso Michael Hammer, lá, que era o pai da reengenharia e tal, acho que foi ano 2000, sei lá. E foi um primeiro treinamento que você, inclusive, fazia uma avaliação, né? Ou seja, há 20 anos atrás. E a gente vai ter que realmente abrir a mente, porque isso vai ser acelerado, na verdade, algo que já deveria ter acontecido. Mas, voltando a falar do assunto da crise, de quem prospera, o que eu vejo um pouco diferente é o seguinte, na verdade eu vejo diferente porque o que a gente tem ouvido também, todo mundo está aprendendo, acho que o Fernando falou bastante sobre isso,
é tão desconhecido e as estatísticas, os modelos não conseguem prever o que nós vamos ter que fazer, o que vai ser da humanidade e do mundo. O coitado do Drauzio Varela, ele tomou um tombo lá no... Acho que vocês devem ter visto, porque ele deu uma entrevista no Fantástico, acho que lá em fevereiro. E depois ele teve que se explicar, né? Aí ele falou, não, lá em fevereiro era isso, a informação que eu tinha. Agora, eu já acho diferente, porque ele estava na onda do Bolsonaro de gripezinha. E agora ele tem que... Então, acho que não tem uma verdade, na verdade. Tem visões, né? A nossa é de que... e aí eu tenho conversado um pouco com algumas empresas aqui do agronegócio, do Estado, principalmente. Então, tem muitas empresas aí, Marfrig, a JBS, que atuam mais na parte da proteína. E aí você fala, o pessoal da JBS fala, olha, o consumo de carne bovina está caindo, a gente está muito preocupado, porque a carne bovina é mais cara. Já o consumo de aves está aumentando, porque é mais barato. O açúcar no varejo, para o estado do Mato Grosso e para o norte, está uma demanda muito boa. Significa que a nossa maior preocupação não é o consumo da cesta básica. Os itens que são um pouquinho mais premium, eles vão começar a cair porque vão ser priorizados os itens da cesta básica. O problema que a gente vê no médio prazo é a perda do poder aquisitivo mesmo da população. Quer dizer, você vai ter menos dinheiro no mercado. Sim. E aí, você vai cortando o item lá de cima e vai chegando até a cesta básica. Então, talvez chegue no açúcar também. Mas, enfim, a gente, nesse momento, tem que aproveitar, tem que surfar nessa onda, repensar, inclusive, portfólio de produtos, e é o que a gente vem fazendo. E um detalhe interessante, né? Por mais que pareça estranho, pareça um paradoxo, porque nesse momento a gente tem pensado muito em cortar custos e tem feito isso efetivamente, mas não dá para cortar custos só. Então, ontem, por exemplo, tivemos uma reunião interna aqui, e além de definir várias linhas de corte de custos, em paralelo a gente definiu linhas de investimento. Então, se a gente não pensar no que a gente faz para sobreviver e para embarcar nesse momento, só cortar custos é cortar o pescoço. É isso aí. Tem que mudar a direção, né? Enfim, acho que isso, sem dúvida nenhuma, as empresas têm que começar a se reinventar e rápido, né? Nosso mercado é um mercado que a cana não pode ficar, a gente vai cortar cano, nossos fornecedores vão sofrer um pouco, mas eles vão nos acompanhar, porque o nosso negócio é um capital intenso. Agora, Fernando, eu estou com uma pergunta aqui do Adriano, e ele está lançando um desafio para você tentar projetar nesse mercado tão conturbado quais são as oportunidades que possam aparecer em termos de situação para vender lenço ou para vender vela, que nem o Pontal falou. E eu te chamo também para falar isso com relação ao nosso setor, né? Acho que você começou na sua abertura, mas eu queria que você intensificasse um pouco mais como que vai ser esse profissional do futuro, como a gente vai ter que ser para superar e para garantir até a nossa empregabilidade. Eu também tenho uma visão otimista. Acho que o Brasil tem uma situação que a gente tem uma população economicamente ativa muito maior do que a Europa, do que alguns outros países. A gente tem mercado interno e se a gente tiver alguma nas outras crises, tá, tudo bem que não foram tão graves como essa que a gente está vivendo. A gente teve reação do nosso mercado que consegue nos ajudar. Mas, enfim, Fernando, qual que é a tua opinião para esse novo profissional aí, para essas novas carreiras aí? Sim. Esse é um ponto importante. Antes, só que eu gostaria de agradecer o Robson, ele mandou uma mensagem aqui de agradecimento, ele foi no MIT, ele foi meu aluno. Obrigado, Robson. Prazer vê-lo aqui digitalmente. Então, é muito importante nós começarmos a pensar, a gente um pouquinho no tempo e voltar a 2001, e aí eu consigo, inclusive, anotei alguns pontos que a Rosângela e principalmente o Marcelo falaram, que foram a questão do poder aquisitivo, colaboração, home office e investimento, que estão todos ligados à questão da empregabilidade. A empregabilidade certamente vai mudar. Eu vou contar uma pequena história, tá? Que é bem simples, bem rápida, tá? Em 1726 foi criada a tear a vapor. A partir da criação do tear a vapor, o ser humano deixou de ser um artesão e começou a brincar de robô, porque ele começou a apertar botão.
Isso aconteceu até 2011, quando surgiu a quarta revolução industrial e os robôs começaram a reassumir, de fato, determinadas funções. E o ser humano ficou na dúvida: o que eu faço agora? Qual é o meu trabalho? Né? E qual é o meu trabalho? Então, existe um ponto muito importante que o ser humano voltou a se questionar se ele não deveria voltar a ser, entre aspas, aquele artesão de antes de 1726. Ou seja, criar, pensar, customizar. Né? Em 2016 pessoas se uniram. Eu sou da parte de tecnologia, então quem é da tecnologia que vai gostar bastante, né? Em 2001 surgiu, 16 pessoas se uniram e criaram algo que chama-se Manifesto Agile, que depois veio se tornar exatamente o que a gente tem hoje dos modelos ágeis. E o Manifesto Agile, ele fala uma coisa muito importante: você não tem mais que ter escopo, você tem que deixar o escopo aberto e ir customizando de acordo com o que o cliente quer. E aí o robô não faz. O robô, o que ele faz é algo que é lógico e não ilógico. Então, as profissões do futuro, elas são profissões que vão demandar, inclusive, eu separei para você, Adriano, aqui, quais são as competências que as pessoas vão ter no futuro. Tá? Que é mais importante do que a gente entender quais são as profissões do futuro. Nós vamos ter que ter competências que vão nos levar a estarmos nos adequando a esse futuro. Independente de qual seja o cargo, se você tiver essas competências, você certamente vai estar adequado a um futuro que vier, independente de qual seja ele. As competências são relacionamento conectivo, ou seja, você vai precisar começar a se conectar mutuamente um com os outros, e aí vem um ponto que a Rosângela falou, que a Beco falou, que é a questão da colaboração. O setor de tecnologia, apesar de todo mundo achar que é mais frio, mais fechado, ele sempre foi absurdamente colaborativo. Tem um negócio chamado GitHub, em que já existe anos que as pessoas já colaboram lá intensamente nessa construção. Então, relacionamento conectivo, empatia. Eu vou ter que olhar para o outro, entender melhor quem é o outro. Mas antes eu tenho que fazer uma introspecção e entender quem sou eu. Tá? Então, eu tenho que saber quem sou eu, quais são os meus pontos fracos e fortes, e depois começar a olhar para o outro. Eu tenho que ser adaptativo, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser... Porque tudo vai mudar muito rápido e eu tenho que me adaptar a essas condições. Eu tenho que ter mindset inovador e eu tenho que aprender a solucionar problemas complexos. Essas são as competências dos sujeitos que vão estar empregados. E essas categorias de empregos deixam de ser execução, porque o robô vai fazer muito disso, e passa a ser criação. Eu já trabalhei no ITA, então, assim, eu sou fascinado por avião também, além de ter estudado no ITA. E por que hoje os aviões eles não são totalmente autônomos? Porque se você for olhar um filme que se chama O Herói do Rio Hudson, que é um piloto que decolou, perdeu os aviões, pousou no Rio Hudson, ele não usou nenhuma tecnologia para fazer isso, ele usou a criatividade. Então, a criatividade ela vai estar em todos os lugares. No setor de suprimento, vai estar em todos os lugares. A profissão do futuro são as pessoas que vão ter mentalidade ágil para saber se adaptar às novas condições que ainda não existiam anteriormente. São as pessoas que vão... E isso só vai ser possível, aí vem uma coisa muito importante, Beato, se as pessoas estiverem unidas. Porque a colaboração é o principal elemento, o principal pilar dessa mentalidade ágil. Então, vamos dar um exemplo. Eu trabalho hoje no setor de suprimentos. Eu tenho que ter uma mentalidade ágil. Juntar pessoas que sejam do setor de suprimento, que não sejam, para nós entendermos quais são os problemas, para que a gente possa solucionar os problemas complexos. As equipes vão ter que ser o que a gente chama de holocráticas, mais livres para pensar e discutir juntos. Esse é um ponto importantíssimo. Não existe uma profissão do futuro, porque ela vai mudar. Quando eu criei uma profissão nova, ela deixa de existir e passa a ser outra. Vou dar um exemplo extremamente simples e bobo. Motoristas de Uber. Quanto tempo vocês acham que vão durar? Daqui a pouco vai ser um robô que vai estar dirigindo aquele carro. Ele vai deixar de existir. É uma profissão nova que deixou de existir.
Hoje a profissão que mais cresce é cientista de dados, tá? Mas é uma profissão muito fechada, muito poucas pessoas conseguem entrar nela. Então eu tenho que usar o que eu tenho de melhor, que é a minha capacidade de pensar no setor que eu estou, capacidade de criar, capacidade de interagir, capacidade de perceber mudanças. Então, a profissão do futuro não está calcada em nomes de cargos, em sim em habilidades que você vai ter. E são essas que eu acabei de explicar. Se vocês quiserem, eu coloco todas elas aqui no chat, tá? Para que fique registrado aqui o nome dessas habilidades. Querem que eu coloque? São essas aqui, ó. Legal. Coloquei para vocês verem. Tá? São essas. Então, eu acredito muito em que os seres humanos vão mudar muito o seu propósito. E a gente vai ter, querendo ou não, que ser mais focado em propósito. O mundo vai mudar muito. Eu concordo com você, Bianca. O mundo vai mudar muito. Muito. As pessoas vão ter que se tornar mais colaborativas. Só mais um ponto aqui que o Cotó falou, que foi a questão da renda. Em 2010 era $12 mil a renda anual de cada família. Hoje já estamos em 6, metade. Tá? Então a renda familiar do Brasil se pencou em 50%. Um dado alarmante. Muito. Bom, já estamos com quase 160 participantes. Eu quero agradecer muitos deles, aí, como o Flávio, elogiando nosso trabalho. Estou contente aí que a gente está conseguindo cumprir esse objetivo aí, desafiador, que pelo menos para mim, para a Bianca, para o Contor, nós somos uma linha de primeira viagem. Fernando é capitão, já está escolado. O Diego fez uma pergunta direcionando para mim, para você, Bianca, com relação a essa questão de como que a gente supriu os estoques de consumíveis. Né? Eu vou falar rapidamente a minha parte e depois eu queria que você complementasse pelas suas estratégias. Na verdade, a gente, no começo, assustou um pouco e tomou a decisão de compra de total para até o final da safra. Eu acho que a decisão mais correta hoje, já passado esse momento, eu acho que foi a da Bianca lá, acho que é uma decisão mais comedida. Agora, como fazer isso? Tem diversas estratégias. Você pode renegociar, como, por exemplo, até o Fernando acabou falar agora, acho que todo mundo vai ter que praticar muito de empatia entre nós e nossos fornecedores, e algumas negociações vão ter que ser refeitas, sejam elas com relação a valores, sejam elas com relação a condições de pagamento. Então, tudo isso abre um espaço para que a gente volte a colocar coisas na mesa e tentar achar um ponto em comum aí. Uma zopa aí um pouco mais abrangente, de pontos mais abertos. Tá? Bianca, se você quiser complementar essa decisão de vocês, como vocês fizeram, por favor. Eu gostaria de complementar, até tinha feito algumas anotações, que eu imaginei que se eu estivesse do outro lado do vídeo, eu faria a mesma pergunta, né? Como que você fez e de que forma você chegou a isso? Porque uma das coisas que eu acho mais legal do que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. O nosso setor não tinha essa colaboração, a área de suprimentos é muito pouca a colaboração que existe entre a área de suprimentos, e graças a Deus a gente tem um sucesso grande com a UDOP na colaboração e troca de conhecimento em melhores práticas de gestão de suprimentos. Isso é muito bom para nós. Eu acho que o mais legal de você, que nem ele falou assim, mas como é que você faz isso se você não tiver fluxo de caixa? Graças a Deus, as empresas que a gente trabalha, eu e o Galo, tem um fluxo de caixa para sustentar. Mas mesmo que você não tenha, o mais importante que eu acho é, primeiro, você ter os números da operação muito fáceis na sua mão, indicadores, que eu acho de extrema importância você monitorar os indicadores, e o Galo foi a pessoa que me mostrou e foi a primeira pessoa que eu vi monitorando indicadores na área de suprimentos do setor sucroenergético, e hoje eu faço isso com muita destreza, porque eu entendo que são, como ele falou, dados, esse data analytics, esse tipo de coisa, eu entendo que no futuro vai ser de extrema importância para você tomar uma decisão rápida, porque quando você tem os dados na mão, você toma uma decisão rápida. Então, ter os números da operação e um bom alinhamento com o teu cliente interno é muito importante. Então, por exemplo, quantos dias de operação eu tenho em estoque? Essa foi a primeira pergunta que nós levantamos para levantar. Quantos dias de operação eu tenho em estoque? Eu tenho 30 dias? Eu tenho 26 dias?
Cada insumo eu tenho um dia, por exemplo, tem tanque de ácido sulfúrico. Você não consegue ter 60 dias de ácido sulfúrico dentro da usina se você não tem um puta do investimento nisso. A sua capacidade de armazenagem. Você sabe qual é a sua capacidade de armazenagem? Você tem um plano de contingência? Por exemplo, eu tenho um plano de contingência, mas para diesel. Eu não tenho um plano de contingência para ácido sulfúrico. E são ações que a gente levantou muito rapidamente para a tomada de decisão dos 3 meses. O quanto de dias de operação a gente tinha, qual o espaço de armazenagem e o custo de armazenagem disso, para a tomada de decisão, e aí a gente vamos monitorar 3 meses e ver nos próximos 2 meses como isso se comporta. Mas eu acho que uma coisa que é legal a gente falar é de questão de plano de contingência, que é muito difícil você manter e é importante, principalmente nesse mundo aí, que depois o Fernando vai falar VUCA, VICA, que eu estou aprendendo no MBA também, que é muito legal de falar. Cada vez eu vejo mais falar disso, né? Que é um mundo vulnerável, complexo, instável, sei lá, e as letrinhas lá. Muito bom, Bianca. Muito legal. Sem dúvida, aqui tem que analisar cada situação. Aqui, ácido, eu fiz um tancão e eu compro há 1 ano, Bianca. Você jura? Eu fiz umas contas malucas, um dia a gente tenta trocar essas informações. Às vezes legal. A gente faz certo e dá errado, às vezes a gente faz errado e dá certo. A variação cambial acabou ajudando também essa antecipação de compra. Mas eu queria agora pedir para o Control o seguinte, tem uma pergunta do Gabriel com relação a como que a gente vai enxergar a tendência de compras em caso de spot ou de grandes contratos. Acho que é fácil fazer compra spot quando você está dentro do shopping center, dentro de São Paulo, imagina lá, quase na Bolívia, que nem você fala, onde você está, como deve ser ficar com compra spot. Fala um pouco para a gente, então, tenta responder para o Gabriel, qual que é a tua visão com relação a esse futuro aí, do estilo de negociação e estratégia aí. Olha, Galo, se tivesse combinado, essa pergunta não seria tão oportuna, porque eu estava olhando para ela aqui, olha que interessante, hein? E a gente não combinou não, viu, gente? É coincidência mesmo. Acho que é muita convivência, né? Acho que é muita certeza. Coitada da Bianca, ela fica convivendo com a gente também, ela está ficando uma geração meio, tá vendo? Já meio século de safra no lombo já, né, Bianca? Exatamente. Mas vamos lá, eu achei também muito interessante a pergunta dele, Galo, porque, na verdade, eu acho que tem aí uma questão de leitura, né? Quando a gente fala de just-in-time, eu acho que é importante que a gente separe o just-in-time logístico do just-in-time contábil, do just-in-time caixa. Porque, no fundo, qual é o objetivo do just-in-time? Eu não quero ter nada de estoque. Seria o mundo ideal. Seria um mundo ideal que eu pudesse fazer estoque consignado com todos os meus fornecedores, porque aí eu garantiria o suprimento da indústria, da agrícola, sem ter nenhum tipo de desencaixe, né? Sem ter a necessidade de bancar um estoque. Então, o estoque, no fundo, é para que a gente dê uma garantia de disponibilidade, de continuidade para as nossas atividades. Então, quando a gente fala assim, eu queria ter um just-in-time, é por isso. Por outro lado, aí o que o Galo falou, nós já nos antecipamos, porque tem um risco aí de colapso, então a gente comprou consumíveis para a safra inteira. Certamente vocês fizeram uma análise de viabilidade, eu falo, eu ponho o dinheiro na frente, mas eu me garanto aqui, né? Eu não corro o risco de, a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. Mas o que eu tenho visto é o seguinte, eu tenho ouvido falar de um outro just, que é o just in case, na verdade. Ou seja, o importante é ter a disponibilidade. Alguém, seja você dentro da usina, seja o seu fornecedor. A minha visão é que o importante é ter a garantia de um contrato, de um acordo de fornecimento. E, na minha visão também, o ideal é que ele seja de longo prazo. Seja de longo prazo para que você tenha uma relevância para esse fornecedor. Se você ficar muito no spot também, você não é de ninguém, né? Ou seja, ninguém sabe com quem você vai comprar o mês que vem. Você está aí no mercado, legal, por um lado, explorando toda a questão da competitividade, mas, por outro, não estou explorando o ganho de escala, não estou explorando aquela certeza do abastecimento. Então, apesar da nossa distância aqui, eu vou dar um exemplo do diesel. A melhor logística do diesel para chegar nessa unidade é vindo de Porto Velho.
Olha só. Vindo de Porto Velho, nós estamos falando, às vezes, de 2 a 3 dias de lead time. O nosso estoque aqui é limitado, é quase um just in time, mas por que ele vira um just in case? Porque eu tenho que fazer um comboio de carretas nesse trajeto de quase 1.400 quilômetros. Então, eu tenho que ter uma sequência, um planejamento para que eu tenha uma garantia, né? E para isso, um assunto que, inclusive, também a gente estava discutindo recentemente não dá para ficar no spot. Eu tenho que ter um acordo de fornecimento de diesel que me garanta que o nosso pessoal aqui acione somente um abastecimento e não entre numa discussão de negócio, né, uma discussão financeira, de forma de pagamento, a cada lote que eu vá comprar do diesel. Eu acho que isso talvez explique um pouco aí dessa mística que a gente tem do just in time, né? O just in time, na verdade, é a visão lá do nosso cliente. Ele quer ter disponibilidade a hora que ele bate no balcão do almoxarifado e tem o que eu preciso. Fernando, até depois a Bianca fica provocando a gente, eu fiquei curioso também. Depois você vai ter que explicar esse tal de Vica aí também para a gente, né? Mas eu queria te pedir o seguinte. Vamos ver. Deve ser legal, porque a Bianca ficou entusiasmada. O Adriano está perguntando o seguinte: como é que vai ser esse mundo moderno se a gente faz negócio CPF com CPF, não é CNPJ com CNPJ? Como é que vai ser esse tal de B2B? E o Robson também desafia você a falar o seguinte: então tá, já é difícil ser pai ou você ser um líder, agora imagina você educar para habilidade que você nem sabe qual vai ser lá no futuro, que profissão que não existe ainda, como é que eu vou preparar alguém para isso? Deixa eu só explicar um pouquinho por partes, né? VUCA, na realidade, traduzindo para VICA, né? Ele foi um conceito criado no 7 de setembro, no 11 de setembro, né? Quando houve o ataque às Torres Gêmeas. Quando acabou o ataque, o Pentágono ele olhou para dentro e falou assim: caramba, a gente teve um ataque interno e nunca a gente havia imaginado que isso iria acontecer. Aconteceu apenas lá em Pearl Harbor, mas aqui dentro de Nova York, nunca. E eles descobriram o seguinte, que o mundo, isso vale para esse momento atual, tá? O mundo ele deixou de ser simétrico, ou seja, tinham duas nações que apontavam suas armas umas para as outras e se atacavam. E passou a ser assimétrico, passou a ser uma bagunça. Onde é que está meu inimigo? Está em qualquer lugar. Pode ser o cara que está do meu lado, aprendendo como fazer algum produto químico, que ele vai tornar uma bomba, e ele é super gente boa do meu lado. Então, essa simetria foi o que aconteceu com os pilotos, né? Que o pessoal adorava eles, né? Todos que atacaram eram muito queridos, né? Por todos, né? E você olha a história deles e fala assim: jamais eu podia imaginar que esse cara seria um terrorista. Então, criou-se a palavra VUCA, que traduzindo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por quê? Porque o mundo se tornou volátil, e agora ainda mais. Nunca essa palavra foi tão importante, depois eu coloco aqui no chat também, tá? Nunca essa frase foi tão importante, nunca esse elemento foi tão importante quanto hoje. O mundo está muito volátil, cada hora acontece alguma coisa, ninguém projetou no seu planejamento estratégico a pandemia. Ele está muito incerto, que é incerteza. Quem é de projeto sabe que a incerteza é uma quantificação do risco, né? Ou seja, o risco é uma quantificação da incerteza. Ele está ambíguo, que eu não consigo interpretar as coisas de forma concreta. Uma coisa pode ser que significa outra coisa, que é o conceito um pouquinho da pós-verdade. E ele é muito complexo, né? Ou seja, o pensamento complexo que eu falei anteriormente. Então, isso tudo, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, são coisas que estão acontecendo hoje, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Então, tudo isso está nos deixando muito, muito inseguros. E aí vem a questão de como criar nossos filhos, né? Na realidade, hoje aqui a gente tem, eu e a Ana Paula somos casados, né? Ambos somos pesquisadores, ambos somos instrutores do MIT, e nós temos 3 filhos, e que nós procuramos abrir a cabeça deles. A gente brinca que os nossos café da manhã de domingo parece fórum da ONU, né? A gente conversa tudo.
e a gente dá liberdade para eles pensarem em tudo, serem o que eles quiserem, né? Então, tá certo. Não sei. A gente não tem a menor ideia. Mas a gente está abrindo a cabeça deles, e cada vez que eu ia para os Estados Unidos trabalhar, eu levava ele junto conosco. Imergia ele dentro daquele cenário, fazia com que eles vivenciassem aquele mundo maluco, tudo diferente. Então, eles voltaram muito questionadores. Então, assim, e aí a gente não tem que ter medo da internet, policiar a internet. A gente tem que dar senso de responsabilidade para eles, para que eles possam olhar o que está sendo passado na internet e dizer, está certo ou está errado. Então, o que a gente vê hoje, que é a questão de prontidão, capacidade de atendimento, velocidade de resposta, isso está muito ligado à iniciativa, está muito ligado à nossa capacidade de ter iniciativa, que é o que a gente fala no VICA e no VUCA. E que também está ligado à capacidade da gente ser ágil, né, no pensamento, e que está na capacidade da gente olhar os nossos filhos e falar o seguinte, qual a herança que eu vou dar para eles? É uma boa faculdade? O Zuckerberg não é formado. O Steve Jobs foi formado em caligrafia. E eu posso citar vários grandes bilionários e criadores de tecnologia hoje que não formaram em nada. Então, não é unicamente a formação que vai dar um rumo aos nossos filhos. É o caráter deles. E a capacidade de ser flexível e olhar para o futuro e conseguir enxergar alguma coisa. Nós estamos no momento ideal de gerar oportunidade. É exatamente agora. Se nós não gerarmos oportunidade, alguém vai gerar para a gente. Muitos vão sair dessa pandemia bilionários e muitos vão sair pobres. Então, nós termos uma visão ampla, cabeça aberta, deixarmos com que essas informações entrem e a gente processe, tente entender, é o ponto ideal. E a gente tem que dar essa herança para os nossos filhos. Então, e hoje tem uma coisa muito importante, a nossa equipe também são nossos filhos. A gente tem que olhar para eles exatamente como a gente olha para os nossos filhos. A gente tem que acolhê-los, empoderá-los. Então, é muito importante a gente olhar isso para eles também. Legal essa visão, Fernando. Bom, pessoal, a gente já passou de 1 hora, estamos com quase 170 participantes. Acho que dá para a gente tocar um pouquinho mais, porque o assunto está bastante... Está legal a conversa, acho que a gente está contribuindo e eu, particularmente, estou gostando muito. Nós temos 2 colocações do Gabriel. Ele está perguntando, nesse momento de crise, qual se compensa comprar ou alugar. E eu junto essa pergunta com uma outra situação que a Verônica, é um prazer em estar com você aqui com a gente, Verônica, trabalhou comigo aqui na Pedra um bom tempo, hoje trabalha com o Contor lá, e a Verônica está perguntando se... Trabalhou comigo aí? Trabalhou aí, aqui, é verdade, hein? Você 2 vezes, você ganhou. E a Verônica está perguntando o seguinte, se vocês têm alguma experiência, tanto de vocês usando ou de fornecedores usando com vocês a cláusula de força maior para essa situação de pandemia, para rompimento de contrato. Então, Bianca, eu queria te perguntar, você pode contribuir com a gente a questão de alugar ou comprar, que você tem visão, e essa questão da utilização da cláusula de força maior, se você teve alguma situação desse tipo. Bianca? Acho que a Bianca teve um problema de sinal. Então, vamos lá, Contor. Ajuda a gente aí. Então, eu queria que você me desse uma força com essas 2 perguntas aí, com relação a o que você tem avaliado entre compra e locação e como que você vê essa questão da cláusula de força maior aí. Bom, primeiro falando, então, da cláusula de força maior, né? Toda a abordagem que a gente fez a fornecedores, é claro que nas primeiras semanas nós ficamos aí praticamente atordoados, né, com todas essas incertezas que eu estava comentando com o Fernando, e aí, qual é o protocolo agora? Não tem protocolo, nós vamos ter que desenvolver um protocolo, né? Qual é a estatística? Também não tem, a humanidade começou a desenvolver uma estatística. Então, acho que tudo tem sido um aprendizado, mas 2 pontos fundamentais. Acho que um é resposta rápida, que a gente já falou aqui. E aí nós criamos um comitê o Comitê Coronavírus se reunia diariamente. A gente foi aumentando aliás, diminuindo a frequência
à medida que a gente foi conseguindo implementar as soluções e elas foram trazendo resultado. Mas a abordagem aos fornecedores, e aí eu diria que ela aconteceu dos dois lados, fornecedores e clientes, né? Ela foi, eu entendo até que muito bem recebida pelo mercado, porque os fornecedores sabem o que nós estamos passando e, então, com todos eles, a nossa preocupação era de continuidade do negócio, continuidade do abastecimento, mas também de fazer uma administração da questão fluxo de caixa, dos pagamentos. Acho que para todos nós isso aconteceu no final de entre safra, então você está lá vendendo os seus últimos estoques e ainda não começou o processo de moagem, tendo um desembolso muito grande por conta de todo o processo da entre safra. Então foi realmente um momento muito complexo, mas essa comunicação transparente e o diálogo com o mercado, eu entendo que ele foi bem aceito, foi bem recebido. E aí eu acabo participando também do outro lado, porque a gente tem fornecedores estratégicos que são nosso principal cliente de etanol, nosso maior fornecedor do item 1A da curva, que é o diesel, né? Então, a abordagem com as distribuidoras, ela aconteceu, acho que com o mesmo peso, com o mesmo compromisso, ou seja, não tem demanda de etanol, o etanol não está escoando, está com preço muito ruim, as distribuidoras disseram, olha, eu tenho um contrato com vocês, mas o que eu faço? Eu não tenho nem espaço para receber aqui. Então, nós tivemos que entender de um lado e a gente teve esse mesmo entendimento dos fornecedores. Tá? Qual foi a outra pergunta? Eu acho que eu me esqueci. Com relação à utilização da cláusula de força maior. Então, ou seja... Ou comprar e de força maior. Isso. Acho que a outra também falava alguma coisa sobre comprar ou alugar, não é isso? Comprar ou alugar. Bom, ou seja, a gente, no fundo, acho que ninguém chegou à necessidade de executar um contrato jurídico, né? Isso é o mais importante, que acho que todo o mercado está entendendo que o que precisa ser feito é um diálogo e a compreensão de todos os lados. Agora, a questão de comprar ou alugar, eu entendo que talvez não tenha tido um grande reflexo, não tenha tido grande mudança, porque, via de regra, a análise do make or buy aí, ela acontece muito mais em função do status financeiro, como a Bianca comentou, né? A empresa tem um caixa, ela pode se dar o luxo de fazer um papel até de banco, de antecipar recebíveis para os fornecedores. É uma forma, né? Uma forma de cativar, uma forma de atrair, também ter uma vantagem nesse abastecimento, nessa continuidade aí para o cliente interno. Mas a análise de comprar ou alugar, eu entendo que ela passa por 3 principais vetores, né? Um deles é se existe uma vantagem tributária. Então, se tributariamente quem aluga consegue colocar isso como despesa e não como ativo, então precisa ser feita essa análise tributária. 2, né? O fornecedor ele é um especialista. Então, ele tem uma capacidade técnica melhor do que a nossa, e nós não consumimos esse serviço ou esse equipamento na safra toda. Então, se eu tenho demandas pontuais, não vale a pena, talvez, eu ter essa aquisição. E, por último, é ter algum compartilhamento logístico, né? Então, por exemplo, por que eu não compro o caminhão para fazer o meu frete inbound, né? Porque quem faz o frete para mim, faz para o mercado inteiro do Mato Grosso. Então, vale a pena ter um compartilhamento logístico. Basicamente, são essas análises que a gente faz, colocando numa matriz financeira, para olhar TIR, VPL e tal, e, no final das contas, entender se realmente vale a pena ou não. Isso pode ser mudado um pouco, esse ponteiro aí da decisão, muito mais em função da dificuldade de caixa que as empresas podem ter nesse momento. Acho que entra o risco, né? A questão do risco também de cada organização, né? Fernando, eu queria pedir para você ajudar a responder o Felipe. A gente está tendo estamos com mais de quase 170 pessoas aí participando e muitas colocações, indagações. O Felipe está perguntando como cientistas de dados podem colaborar nessa crise, Fernando. Ajuda a gente aí com essa resposta. Na realidade, eu sou cientista de dados, né? Então, o que a gente fez para poder pivotar nossa empresa, que foi um dos pontos principais
que nos levou hoje ao que a gente está hoje, o nosso crescimento, contratos que a gente está assinando são muito grandes, ou seja, a gente está literalmente trabalhando, vendendo vela e lenço, né? Agora, a gente conseguiu achar o nosso caminho. Eu cruzei muitos dados. Eu uso a ciência de dados para cruzar muitos dados externos, que a gente chama de exógenos e endógenos. Então, eu vou pegando dados externos, vou ter que fazer uma série de regressões, tentando entender o que está acontecendo, o que significa e a interpretação daqueles dados. Então, foi fundamental a ciência de dados para que a gente pudesse, as ferramentas, eu uso o R, para quem é da área conhece bem o R, para que a gente pudesse entender tendências, análise de tendências, e isso de forma diária, a gente ia inputando dados diariamente e vendo o que está acontecendo. Então, a gente conseguiu enxergar possibilidades do que pode vir a acontecer. A gente mergulha de uma forma muito importante, como a Cláudia e a Bianca falaram, que eu até anotei aqui, que é indicadores. Então, a gente lê indicadores diariamente. A gente começa às 7 horas da manhã, antes desse webinar, eu fiz tenho uma reunião diária, inclusive muitas vezes aos sábados e aos domingos, para ler quais são os indicadores que estão chegando até a gente. E a gente pega os indicadores, nós processamos, tentamos entender o que acontece, e depois a gente toma decisões em cima daqueles indicadores e testa no mercado. Se deu certo, a gente realimenta nosso machine learning, que é a máquina de aprendizado supervisionada. Se não der certo, a gente também alimenta dizendo esse caminho não é bom. Então, isso está fazendo com que a gente ache quais são os caminhos, quais são as tendências. Então, tudo que a gente está fazendo é baseado em dados analisados, pré-analisados. E aí você precisa, e por incrível que pareça, quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala de machine learning, deep learning, essas coisas todas, o fator humano é fundamental, porque o computador te dá números, cabe a você interpretá-los. Tá? Então, o cientista de dados hoje, acho que foi o Marcelo que perguntou, ele é uma baita de uma ferramenta humana, é um baita de um instrumento humano que gera um diferencial para a organização absurdo, porque ele não olha os dados unicamente pelo número, mas pela correlação entre os diversos números e começa a entender o que acontece com aquilo, o que aquilo nos mostra, isso é fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, inclusive para sobreviver, tá? Inclusive para sobreviver. Como é que a gente vai sobreviver diante disso? Vamos analisar dados. Então, a gente faz isso diariamente. A gente vê muito isso agora, Fernando, na questão de tentar interpretar o comportamento dessa pandemia, né? A gente percebe isso nitidamente. Governos, todo mundo tentando criar algum modelo lógico que possa trazer um pouco mais de lucidez e a dificuldade que é fazer isso, né? Exatamente. É só colocar um outro ponto importante. Eu li um artigo agora, ele ainda está fechado, tá? O trabalho é muito com artigo científico publicado em journal, e nunca foi... Tantos artigos científicos foram publicados em espaço de tempo tão curto como agora, né? Um deles, ele foi fazendo um tracking da doença. Existe uma hipótese de que a doença tenha começado, não na China, mas na França, em novembro do ano passado. Ô, louco, né? Então, todos os grandes... As pessoas que pensam efetivamente que a China criou esse laboratório está caindo por água. Porque está se descobrindo que isso aconteceu em outro lugar, obviamente vai se aprofundar e vai chegar em um outro lugar qualquer, mas começou muito antes do que a gente imaginava. E existe também uma suspeita muito forte que o primeiro caso de pandemia no Brasil aconteceu em São Paulo, em janeiro. E o carnaval fez com que se alastrasse com muita rapidez. Isso tudo é hipótese, nada disso é fato. São hipóteses que estão sendo estudadas. Então, nós não temos resposta para nada. A gente só tem dados que vão se encaixando e a gente fala, caramba, que loucura, né? Eu queria colocar até desculpa, gente, eu caí, voltei, mas olha como que é você ter uma contingência, que é o que eu estava falando, né? O AirPod aguenta 1 hora, então você tem que ter um outro fone de ouvido, né? Então já é uma coisa assim, que você já começa a ter que ter opções. Eu queria só colocar que, assim, esses dias eu estava discutindo até com meu marido, da questão, assim,
Mas será que é possível a gente analisar todos os cenários? Porque a gente está estudando muito a questão de data analytics, lá, eu não sei os nomes exatamente, né? Será que é possível estudar todos os cenários? Se fosse possível estudar todos os cenários, será que teria sido pensado por algum banco ou por alguém que o dólar bateria o que bateu hoje? Eu não sei se é possível estudar todos os cenários, se é possível a gente analisar tantos dados, mas uma coisa eu concordo com o que o Fernando falou. Quem vai ter sucesso, vai se sair melhor, é que, independente do cenário, é como você se adapta. É o adaptável, né? Não é à toa que a evolução mostra isso. E que a gente vinha também com gerações que não tinham essa adaptabilidade muito forte, né? Muito conservadoras e coisa e tal. E agora a adaptabilidade é uma coisa que tem que estar intrínseca, né? Vai ter que estar intrínseca em nós, nos nossos colaboradores, nos nossos filhos, porque o mundo que mudava de milênios né? E aí séculos, agora ele muda ano a ano com uma agilidade que a gente não consegue acompanhar, infelizmente. E aí eu acho que os cientistas de dados e as bases de dados trazem as informações para nós mais rápido, porque a gente não consegue ler tudo, a gente não consegue olhar para tudo, a gente não consegue acompanhar tudo. Então, você tem que ter uma forma de ver isso consolidado rapidamente, né? Muito bom. Pessoal, a gente já está com 1h17, acho que agora a gente começa já a caminhar já para o fim, até para a disponibilidade do pessoal para trabalhar. Então, queria que cada um já fosse fazendo uso das suas considerações finais, o que acha interessante. Eu queria contar, vi que você respondeu para o Altair lá, a questão de catálogo eletrônico, eu queria que você conversasse um pouco disso com a gente, mas também teve vários que perguntaram com relação a como ficaria essa relação entre fornecedores e usinas, se a ideia é continuar com o e-procurement, se esse modelo deve alterar. Fala um pouco do que você pensa em relação a essa situação, por favor. Legal. Aliás, eu estou tentando editar um pouco a resposta aqui, porque o corretor ele traduz, o nome da empresa é BR Supply. Então, o corretor põe suprimento BR aqui, tá? Mas o nome da empresa é BR Supply. Mas então, respondendo, né, a pergunta do Altair, eu mencionei aí que na São Martinho a gente acabou desenvolvendo uma solução híbrida dentro do SAP para que a gente pudesse adotar o catálogo eletrônico, que eu entendo que seja o melhor dos mundos, ou seja, você tem a sua solução e você conecta isso com qualquer catálogo de um cliente. O que acaba se transformando numa relação parecida com B2C, ou seja, o nosso requisitante, ao invés dele fazer simplesmente um trabalho de criar uma requisição, vai lá para um almoxarifado ou para compras, você disponibiliza esse catálogo internamente na empresa, que para algumas categorias isso funciona bem. Então, a gente usava muito isso lá para material de limpeza, EPI, material de escritório, e aí esse processo ele acabava se tornando quase que automático. O papel de suprimentos e de compras, principalmente, é negociar ali um menu, né? Um cardápio que você disponibiliza, mas o usuário define o que ele quer e na quantidade que ele quer. E você revisa isso uma vez por ano. Aqui a gente não tinha essa solução pronta, uma solução tecnológica própria. Então, para acelerar o processo, a gente acabou adotando com essa empresa o catálogo dela, integrando ao nosso SAP aqui, né? Também é uma boa saída, porém, você não consegue aportar toda a categoria, porque você fica restrito àquilo que essa empresa fornece, né? E em relação aos fornecedores, quer dizer, como é que eles estão aí se portando, como é que tem sido o relacionamento, a maioria deles, eu acho que tem também entendido isso e nos demandado, inclusive, por relações mais perenes. A maioria das empresas não quer ficar na incerteza, quer ter alguma garantia que consiga, pelo menos, pagar seus custos fixos, consiga rodar. E acho que um pouco do que você falou, Galo, todos entendem que a gente precisa repactuar a maioria dos nossos contratos, né? Não dá para simplesmente dizer, ok,
tem uma crise e vamos lá, o que vale é o que está no documento lá no contrato. O que vale, na verdade, vai ser a gente rediscutir tudo isso de uma forma aberta, transparente e leal, mas deixando claro que a gente quer continuar fazendo negócio. Então, esse desejo, esse sentimento, ele é mais forte, e aí acho que todo mundo acaba abrindo, né, um pouco as portas para que a gente consiga manter os negócios funcionando. Temos que estar vivo para negociar, né? Tem que estar os dois vivos. Exatamente. Porque senão... Bom, tem que agradecer muita gente que está aqui, o pessoal da equipe da Pitangueiras, parece que está tudo conectado. Obrigado aí por todas as observações que tem feito. Ô, Bianca, queria te pedir, caminhando já para o encerramento, se tem uma das perguntas que foi com relação a que isso fez você redimensionar parâmetros do seu estoque em relação a máximos e mínimos, se você adotou alguma política diferente nos cálculos lá de ponto de pedido, até do próprio MRP. Então, neste momento, nós não alteramos ponto de pedido, exatamente porque as operações se mantiveram da mesma forma e os fornecedores conseguiram entregar nos prazos que continuaram os mesmos. O nosso início de medo na crise era a questão logística mesmo. A gente tinha dúvida se o fornecedor talvez fosse parar, realmente teve algumas empresas que chegaram a parar, né, de produzir, mas assim, por 15 dias, 20 dias, logo em seguida voltou, mas a nossa preocupação era aquela questão logística, inclusive com a empresa de transporte que a gente trouxe para perto e questionou, e aí, como é que vocês vão fazer? Tem muitos motoristas em grupo de risco, eles tiveram que repor essas pessoas, que tiveram que ficar, podem até estar em quarentena até hoje. Então, a nossa preocupação era com a questão logística. Neste momento, nós não fizemos nenhuma alteração, mas nós estamos hoje, o que nós analisávamos com uma frequência mensal, hoje a gente analisa com uma frequência semanal ou, se necessário, diária, de revisão de indicadores e revisão de ponto de pedido, e também sempre conversando com os fornecedores. Por exemplo, agora, né, São Paulo vai parar vários dias, conseguiram trazer os feriados, né, estavam até pensando que segunda-feira é ano novo. É uma coisa que tem que estar muito próxima, né, por exemplo, tá bom, amanhã é feriado em São Paulo, e aí? Hoje é feriado. Hoje já é. Feriado, amanhã é feriado, sábado é feriado, segunda é feriado. Então, é uma questão que eu concordo com o Galo e com o Tó totalmente. Nós precisamos estar muito, de novo, em colaboração aos fornecedores e eles junto a nós, trabalhando de uma forma em parceria, de verdade, não canibalismo, né? Eu acho que esse momento, como eu disse desde o começo, cada vez mais, por mais que está dificultando, eu acho que nos momentos de crise é onde as pessoas mais se aproximam. Para mim, esse é o que está acontecendo, estou vendo mais. No momento de crise é onde as pessoas mais se aproximam. Então, a colaboração está sendo uma parte bonita dessa história, que tem muitas partes tristes, infelizmente. Galo, fica à vontade. Eu estava tentando entender a mensagem da Célia Fernandes aqui, que ela escreveu assim: essa vida precisa ser executada substituindo alguns cantores. Mais uma pegadinha do corretor. Certamente ela escreveu, essa live precisa ser executada, substituindo ou substituída por cantores, né? Nada contra, mas como pessoas de todos os setores entender melhor ou estar vivendo o que podemos enfrentar. Excelente explicação. Obrigado, viu, Célio? Eu como cantor... Vamos substituir o grupo na eu como cantor sou um bom galo. Bom, enfim, eu acho que aquilo que você falou no começo também, Bianca, só para complementar, que a gente sai de uma linha de global sourcing para uma local sourcing, então também fortalece mais ainda esse relacionamento. Bom, Fernando, queria te pedir aí para você nos colocar numa rota de perspectivas, como que você acha que a gente deve conduzir as nossas equipes, principalmente as nossas equipes, nosso time, porque não adianta só a gente ter uma visão única e estratégica, mas a gente tem que fazer isso descer para os âmbitos táticos, operacionais da empresa. E como que você recomenda que a gente conduza isso, esse ambiente agora que a gente está mais distante deles, todo mundo em home office?
até essa proximidade com um pouco, eu não diria que pior ou melhor, mas diferente. Porque a gente falou, né? Algumas coisas do home office até surpreenderam, mas é muito diferente, é uma coisa estranha para a gente. Eu queria que você nos ajudasse a viver com essas... Eu vou dar mais uma informação interessante que foi noticiado pelo XP na sexta-feira passada. O XP ele vai levar o home office até dezembro e existe um estudo para ninguém mais voltar, ficar 100% home office. Então, a gente está falando da XP, que é uma grande empresa, ou seja, eles perceberam, obviamente, uma redução de custo absurda e um aumento da produtividade. Quais são as informações, a gente não sabe, mas eles anunciaram isso. Então, o home office é uma realidade que as empresas conseguiram saborear disso e perceber que, ao contrário do que imaginavam, era muito menos impactante negativamente, mas muito mais impactante positivamente. E a gente tem que olhar um conceito muito interessante, que é quando a gente olha o Manifesto Agile, a gente olha o princípio número 6, que ele fala sobre cara a cara. Cara a cara vai deixar de existir, mas vai começar a existir o digital, cara a cara digital, tá? Que ele é diferente, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que entender como funciona, e principalmente hoje a gente trabalha nossas equipes, toda vez que a gente vai trabalhar o conceito chamado Daily Scrum, ou seja, são aquelas reuniões rápidas, diárias, a gente faz um warm-up, a gente pergunta para as pessoas como elas estão. Você está bem? O que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Ou seja, o que a gente tem que fazer com as nossas equipes? Trazer elas de uma forma muito mais para nós, trazer para que elas sejam muito mais próximas da gente do que eram anteriormente. Não é mais aquela relação de líder e liderado, mas uma lideração mais horizontal, onde as pessoas elas vão se envolver mais emocionalmente, elas vão estar muito mais ligadas perto da gente. Então, a gente tem que trazer isso aí. E a palavra correta, e a Bianca falou isso várias vezes, eu concordo com ela, e o Galo também, tá? E o Cotó também falou, todos vocês falaram, colaboração. Então, hoje, a gente tem que partir para equipes mais colaborativas, equipes muito mais integradas e motivadas e auto-organizáveis. Esses são os pontos chaves das equipes atuais. A gente enfrentar o que está por vir. Se as equipes estiverem assim, eu tenho certeza que vocês vão extrair coisas muito boas do que está por vir. Tá? Então, esse é o ponto que eu acredito muito e que a gente fica na prática no nosso dia a dia. Muito bom. Bom, pessoal, já estamos aqui quase 1h30. Deve ter sido boa a conversa, porque a gente só vem crescendo o número de pessoas conectadas, já estamos quase em 200 pessoas aí. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez agradecer aos patrocinadores, a Bayer, Corteva, a FMC, Coopert, Suez, Singenta e o PL, por ajudar a UDOP nesse trabalho. Bianca, muitíssimo obrigado pelas suas colocações, acho que com todas as estratégias, foi um prazerzão ver uma amiga novamente, poder trocar essas experiências. Contó, grande amigo, irmão aí, estou com saudade de tomar uma cerveja junto, que nem a gente fala um pouco mal dos outros, né? Estou com saudade de fazer isso. Fernando, imenso prazer, muita satisfação em ter você com a gente, com tanto conhecimento, tanta bagagem, e é importante você dar esse cutucão que às vezes você deu no setor. Acho que a gente precisa, com certeza, ter o pé no chão, mas a cabeça na lua, olhar na lua, né? Precisamos olhar mais longe, tentar enxergar mais longe, aumentar as lentes, né? Gente, muitíssimo obrigado a todos que ficaram conosco até agora.